Boa noite a todos e todas. Antes de começarmos, a gente quer agradecer a presença de vocês nessa noite, que a gente começa mais um seminário FESP, esse ano para discutirmos as questões do mundo do trabalho, né, falarmos sobre as incertezas do trabalho, todas, né, essas discussões que vêm nos inquietando, né? Então, o meu papel aqui hoje é só dar boas-vindas a vocês, como diretora da Escola de Sociologia e Política, agradecer, né, a presença de todos e, claro, convidá-los a vir todos os dias, em todas as atividades que a gente tem aí ao longo da semana, minicursos, grupos de trabalho, muita coisa bacana, ciclo das 5 que a gente vai ter, né? Então, esperamos todos vocês. E, claro, também agradecer a nossa convidada da noite, a professora Tatiana Roque, já. Eu vou passar agora a palavra para a Valéria, para também dar as boas-vindas. Boa noite, né? O dia hoje já ficou meio chuvoso, a gente sempre fica preocupado em dia de evento, mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Como a Carla falou, a gente tem uma programação aí bastante extensa. Agradecer a professora Daniele, do Núcleo de Pesquisas, né? O primeiro seminário que ela está organizando. Então, a gente aí está numa fase, né, em que temas super importantes vão ser discutidos. A abertura é hoje, acompanhem a programação. Não se esqueçam de fazer a inscrição, né, e divulgar para os colegas que eventualmente não vieram hoje sobre a programação. Inclusive, vocês devem ter visto uma exposição que tem lá no térreo, também faz parte, né, indiretamente do seminário, também participem, prestigiem, e boas palestras, boas discussões. Boa noite a todos. Nós vamos convidar aqui para a mesa o professor Francisco, professor do curso de Biblioteconomia, que vai fazer a mediação, e a professora Tatiana Roque para compor. Muito obrigada. Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a turma que está aqui hoje para privilegiar esse tema de grande importância, tanto no campo aqui da biblioteconomia, como no curso da sociologia. Antes da professora Tatiane Roque falar um pouquinho aí sobre as incertezas do mundo do trabalho, eu gostaria de colocar algumas questões que talvez perpasse aqui no nosso diálogo e nas discussões que a gente vai iniciar nesse momento. Bom, é fato que a tecnologia ela é determinante, ela é imperativa, né? Ela é importante como ferramenta de transformação econômica, social, cultural, né? Essa minha fala é muito óbvia. No entanto, quando a gente fala do impacto da tecnologia no mundo do trabalho, eu vejo basicamente duas visões. Uma visão que é pautada na ideia da tecnologia enquanto salvadora, né? Salvadora no sentido de propiciar, de alavancar desenvolvimento cultural, econômico, social, possibilidades de alavancar mentes criativas, ou seja, uma ideia muito pautada no desenvolvimento do conhecimento para a construção de um mundo melhor. E a segunda visão, né, está pautada numa ideia da tecnologia como vilã, ou seja, a tecnologia, a ideia que perpassa o que acontecerá com o emprego, né, o que acontecerá com as relações de trabalho, como a tecnologia modificará o futuro e a própria relação de trabalho, como que a tecnologia tem favorecido ou favorecerá o emprego de trabalhadores menos qualificados. Então, são questões que, de modo geral, perpassam por essa segunda visão, que é entendida aí a tecnologia enquanto vilã, né? E é claro, aqui vou deixar uma reflexão aqui em torno da questão como aproveitar, talvez, o poder, né, das tecnologias enquanto mecanismo de transformação, né, para um mundo melhor. Ou seja, ela está a serviço de quem? Né? Ela está a serviço para melhorar a vida de quem? Né? Então, são questões que, é claro, são complexas de responder aqui num evento, mas acredito que iremos perpassar aí por algumas questões, como eu coloquei até então. Então, seja bem-vinda, professora Tatiane Roque. Né? Eu vou só ler aqui minimamente o
currículo da professora. Ela é professora do Instituto de Matemática e da pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e preside o sindicato docente dessa universidade. E, além disso, ela lançou um livro, História da Matemática, uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas, na qual foi uma dos vencedores do Prêmio Jabuti em 2013. Bom, eu passo agora a palavra para a professora Tatiane. Gente, boa noite. Queria agradecer muito pelo convite para falar sobre esse tema, né? Um tema que tem me interessado muito ultimamente, não só do ponto de vista teórico, eu tenho trabalhado também a partir dos autores que eu já estudo na filosofia, alguns eu vou citar aqui durante a minha fala, mas também a partir da minha própria experiência nos últimos anos como presidente de um sindicato de professores universitários, né? Que é um sindicato muito específico, não é um sindicato justamente em que os trabalhadores sejam trabalhadores no sentido naquele que deu origem, né, aos sindicatos, e, portanto, a gente está sempre discutindo essa questão das transformações do mundo do trabalho, até em função da própria natureza do nosso trabalho, que é um trabalho com o conhecimento que hoje perpassa diversas relações de trabalho. Então, até o Francisco falou aqui da tecnologia, mas eu até falaria mais da questão do conhecimento, né? Como o trabalho hoje se articula em torno do conhecimento. Então, é a partir, né, desse lugar também que eu tenho refletido sobre essas questões. E queria falar um pouco dessa transformação a partir da própria retomada de algumas noções clássicas do pensamento sobre o trabalho do próprio Marx, né, na relação capital-trabalho, por exemplo. Como é que fica a relação capital-trabalho, como é que ficam noções como lucro, renda, salário, em um mundo em que o trabalho não é mais o trabalho industrial. Né? Então, essas noções foram pensadas para um certo tipo de trabalho dominante. Então, eu vou começar perguntando, né, tentando entender como essas noções se modificam com essas transformações no mundo do trabalho, que aconteceram ali por volta dos anos 60, 70, 80, e que hoje chegam ao seu ápice, digamos assim. Né? Então, começando rapidamente com coisas que, bom, vocês já sabem, mas que é importante a gente retomar para poder redefinir algumas dessas noções. A própria questão do valor, né, eu queria retomar a partir daí, porque, bom, a originalidade do Marx não é simplesmente pensar a relação capital-trabalho, né, caracterizar o capitalismo como sendo aquele sistema no qual o capital compra o trabalho que é colocado à venda pelo trabalhador, né, esse trabalho duplamente livre. O trabalhador ele precisa ser livre porque ele não possui os meios de produção, então ele é livre para vender a sua força de trabalho, mas como ele não possui os meios da produção, ele é livre também porque ele não tem nada a mais a vender senão a sua força de trabalho. Então, é esse trabalhador separado dos seus meios de produção que coloca à venda no mercado a sua força de trabalho a ser, então, comprada por aquele que acumula o capital. Essa já era a descrição do capitalismo na época do Marx, e o que o Marx, na verdade, adiciona de novidade, de original nessa descrição, é o mais-valor. Né? Ele diz que essa teoria não explica como o capitalista ganharia alguma coisa, né, se o trabalho, o salário, é o salário socialmente necessário para o trabalhador reproduzir a sua subsistência, e se é isso que o capitalista paga ao trabalhador, o capitalista não está ganhando nada, né, não está tendo nenhum lucro. Então, para explicar o que ele ganha, é necessário que ele pague ao trabalhador menos do que o trabalhador efetivamente produz. Né, e se faz isso pela extração de mais-valor. O mais-valor pode ser extraído de duas formas. Uma forma é o mais-valor absoluto, ou seja, você estender a jornada de trabalho, fazer com que ele trabalhe mais do que aquilo que o salário paga, mais no sentido extensivo, né, no sentido absoluto.
Isso produz uma série de impasses, porque, obviamente, o trabalhador vai resistir, e a época do Marx era uma época de muitas resistências, né, de grandes lutas pela diminuição da jornada de trabalho. Então, essa não é a forma mais eficiente. A forma mais eficiente é a extração de mais valor relativo, em que o que se pretende é que o trabalhador ele dê mais de si, ele produza mais no mesmo tempo, dentro daquele tempo que o salário paga. Né? Então, essa seria a forma mais eficiente, segundo Marx, mas ele coloca ainda uma pergunta além, que é a seguinte: por que o trabalhador se submete a uma situação tão desfavorável? Né? Já que isso é desfavorável, o que faz com que ele entre nessa relação? E uma das respostas, na verdade, há várias respostas para essa pergunta, mas eu vou explorar essa resposta. Ele diz que uma das maneiras por meio das quais o capital faz isso é escondendo o seu modo de funcionamento. Ou seja, existe uma mistificação do capital que aparece na fase mais desenvolvida do capitalismo e que só acontece quando o trabalho se submete completamente ao capital. Ou seja, quando se trabalha para o capital, quando se trabalha em função do capital, quando a própria natureza do processo de trabalho está submetida ao capital. E o Marx vai falar disso com a diferença entre dois conceitos, que é o conceito de subsunção formal do trabalho ao capital e subsunção real do trabalho ao capital, que ele discorre longamente sobre isso nos resultados do processo de produção imediata, que é um capítulo inédito do Capital, o capítulo 6 inédito do Capital. Então, eu vou ler um trechinho, né? Depois vocês vão ver por que eu estou falando disso. Ele começa, então, dizendo que faz parte da natureza da questão o fato de que a subsunção do processo de trabalho ao capital se opere à base de um processo de trabalho pré-existente, ou seja, já existiria um processo de trabalho que anterior à subsunção ao capital e que, num dado momento, ele se vende, ele se coloca à venda, ele é comprado pelo capital e se submete ao capital. Ele dá o exemplo do trabalho artesanal, por exemplo, ou do trabalho na agricultura, da pequena agricultura camponesa, autônoma, né, em que esses trabalhos já existem, na verdade, antes de serem submetidos ao capital, e, num dado momento, esse processo, que é pré-existente, vai se submeter ao capital. Né, aquele artesão, aquele agricultor, vai passar a trabalhar para alguém e vai passar a vender a sua força de trabalho para alguém, mas de um modo que isso não altera o seu ofício, digamos assim, o modo como ele realiza esse trabalho. Bom, então o Marx diz: se nesses processos de trabalho tradicionais, que ficaram sob a direção do capital, se operam modificações, essas só podem ser consequências paulatinas da subsunção de determinados processos de trabalho tradicionais ao capital. Que o trabalho se faça mais intensivo ou que se prolongue a duração do processo de trabalho, que o trabalho se torne mais contínuo e, sob as vistas interessadas do capitalista, mais ordenado, etc., não altera em nada o caráter do processo real de trabalho, do modo real de trabalho. Essa é a subsunção formal. Isso constitui um grande contraste, diz ele, com o modo de produção especificamente capitalista que acontece, por exemplo, no trabalho em grande escala nas indústrias, que, como indicamos, se desenvolve no curso da produção capitalista e revoluciona não só as relações entre os diversos agentes da produção, mas, simultaneamente, a índole desse trabalho e a modalidade real do processo de trabalho desse trabalhador. O que acontece aqui, nesse momento desse trabalho em grande escala, da indústria e etc., são alguns exemplos que o Marx vai dar, tem duas características que são bem marcantes desse novo modo do trabalho ser subsumido, né, ser submetido ao capital, que são a homogeneização e a intercambialidade do trabalho. Antes dessa fase, né, por exemplo, na indústria do algodão, existia o tecelão, o fiandeiro, o branqueador, o tintureiro, cada um tinha o seu ofício. A partir desse momento em que o trabalho em grande escala especializa as funções, o Marx cita, inclusive, um autor da época que diz que essas pessoas se tornam the masters of none,
né, os mestres de nada. Eles não têm mais um ofício. O trabalhador ele é separado do seu ofício, e isso tem a ver com essa intercambialidade, essa homogeneização do trabalho, em que qualquer um pode realizar qualquer atividade dentro daquela divisão do trabalho. E ele então, observa uma contradição nesse ponto, justamente ao analisar o setor de serviços. E é por isso que eu estou pegando essa referência específica do Marx, dos resultados do processo imediato de produção, porque é aí que ele faz algumas observações muito interessantes sobre esse que é um setor importante para a gente analisar aqui, que é o setor de serviços. Então, ele diz que, quando ele vai analisar essa diferença entre o trabalho para si e o trabalho para o capital no setor de serviços, ele dá um exemplo interessante, que é o exemplo de uma cantora. Ele diz que a cantora que entoa como um pássaro e canta para si mesma é um trabalhador improdutivo. Ela pode se tornar assalariada ou comercializar o seu trabalho, na medida em que ela vende o seu canto. Ela pode trabalhar para alguém e vender esse canto, como uma trabalhadora do setor de serviços. Nesse momento, o trabalho ainda é formalmente subsumido ao capital. Mas, se um empresário a faz cantar por dinheiro, e isso interfere no jeito de cantar ou na música que ela canta, ela passa a ser um trabalhador produtivo, subsumido de forma real ao capital. Ou seja, quando o capital interfere na própria natureza do trabalho. Ele dá outros exemplos, como o do alfaiate, de um mestre de escola, um professor que é contratado para valorizar, mediante o seu trabalho, o dinheiro do empresário que vende conhecimento. Ele passa a ser um trabalhador produtivo quando o fato dele estar trabalhando para o empresário interfere na própria produção de conhecimento desse professor. Ele passa a agir por encomenda, né, de quem o contrata. Mas, ainda assim, ainda que esses trabalhos possam ser subsumidos ao capital de forma real, né, profundamente, existe uma especificidade no setor de serviços que não existe nos outros tipos de trabalho de que o Marx está tratando aqui, na indústria, é que o produto do trabalho permanece ligado à pessoa do trabalhador. Esse produto não se esgota na mercadoria que eles produzem. Ainda que a cantora venda um disco, né, grave um disco e venda o disco, a sua capacidade de cantar está ligada diretamente à pessoa da cantora, diferente de outros produtores de mercadorias, de outros tipos de mercadorias. Então, esses trabalhos que só se desfrutam como serviços não se transformam em produtos separáveis dos trabalhadores, ou seja, em produtos que existiriam independentemente dos trabalhadores em mercadorias. E aqui o Marx faz uma observação interessantíssima, eu vou ler para vocês. Aí ele diz: ainda que se os possa explorar de maneira capitalista, esses trabalhos de serviços, que ele acabou de exemplificar, constituem magnitudes insignificantes se comparados com o volume da produção capitalista de mercadorias. Por isso, deve-se fazer caso omisso desses trabalhos e tratá-los somente a propósito do trabalho assalariado, sob a categoria do trabalho assalariado. Fim de citação. Ou seja, o Marx percebe aqui que o modo como ele concebe a relação capital-trabalho por meio da relação salarial, por meio do salário, vai ser colocada em xeque se a gente levar muito longe a análise do que acontece no setor de serviços. Mas, devido à magnitude desse tipo de trabalho naquela época ser pequena, ele diz, podemos fazer caso omisso desses tipos de trabalho, né, que tem essa natureza específica que coloca em questão o modo de pensar o mais-valor, o modo de pensar a relação capital-trabalho, o modo de pensar o salário, o modo de pensar o lucro e o modo de pensar a renda. Então, ele percebe que tem um problema aí, mas, devido a razões históricas, conjunturais da sua época, ele deixa de lado. Algo que a gente hoje talvez não possa fazer mais, né? Então, eu acho que aqui tem uma questão metodológica que eu sempre falo, né, para os alunos, né, também em palestra, etc. Eu acho que é fundamental ler Marx, mas é fundamental ler Marx como um homem do seu tempo. E eu acho que, em cada um desses momentos, é preciso
colocá-lo, né, em função daquilo que estava acontecendo na época dele e que não é mais possível de falar na nossa. E esse eu acho que é um caso muito claro, que nem precisa chegar em tecnologia, uberização, nada disso, se trata somente da expansão, da magnitude proporcionalmente enorme que o setor de serviços ocupa hoje no mundo do trabalho. Né? Então, ainda nesse livro, né, dos resultados do processo de produção imediata, ainda quando ele fala da mistificação do capital, ele vai deslocar o problema da produção de valor do trabalho vivo para o desenvolvimento de um aspecto característico do modo de produção capitalista, desse modo de produção mistificador, que esconde o seu funcionamento, que é a produção de novas relações e estruturas sociais. Então, ele não investiga apenas como o capitalismo produz dentro do lugar de produção, né, na fábrica, mas também como ele é produzido e reproduzido a partir do modo como ele produz trabalhadores e capitalistas e relações sociais que fazem com que eles se relacionem de uma forma específica. Então, o funcionamento do capitalismo ele passa também pela produção desses modos de vida e dessas subjetividades necessárias à valorização do capital. Todos esses processos, né, de produção das relações sociais, de produção dos trabalhadores e dos capitalistas, de produção daquilo que vai tornar possível a relação capital-trabalho dentro da mistificação do capital, é um domínio, que é esse domínio da reprodução social, que é um outro domínio que adquire grande importância hoje, por isso que eu vou falar bastante dele, desse terreno da reprodução social, e que é distinto do âmbito da produção de mercadorias. Né? É um terreno que já foi tratado por autores mais ou menos marxistas, como Althusser e Foucault, né, Althusser com as noções de reprodução das relações de produção, não só a reprodução da força de trabalho, mas a reprodução das relações de produção, e Foucault com a noção de biopolítica. Então, aqui eu vou começar a introduzir um pouco a minha abordagem, que parte bastante dessa questão da subjetividade, principalmente do modo como tratada pelo Foucault, e que surge aqui justamente quando a gente fala dessa relação entre produção e reprodução. Então, de certo modo, Marx já pensava essa questão da produção de subjetividade dentro do modo de produção capitalista, porque esse modo de produção pressupõe uma divisão do trabalho e a reprodução de algumas formas de sociabilidade, de subjetividade, técnicas de disciplina, técnicas normativas, na tal produção em larga escala na fábrica. Né, é preciso que tenha disciplina, que tenha a instituição de uma disciplina para que o trabalhador possa se submeter a essa divisão do trabalho e executar as tarefas no tempo determinado, de acordo com a designação, né, dessa divisão de tarefas determinadas. Tudo isso faz intervir questões que dizem respeito à produção biopolítica, né, a técnicas disciplinares, como diz Foucault, por exemplo, que são modos de disciplinar esse corpo do trabalhador para que ele se submeta ao modo de produzir dentro da fábrica, por exemplo. Bom, então, essa esfera, né, uma das maneiras da gente enxergar as mudanças que estão acontecendo hoje, eu acho que também pode ser a partir dessa caracterização, né, de enxergar como se caracterizam antes e hoje os domínios da produção e da reprodução e ver as mudanças a partir daí. Porque antes do capitalismo, o trabalho, por exemplo, artesanal, agrícola e etc., dependia muito essencialmente de habilidades e pressupostos subjetivos que eram forjados na esfera da reprodução. Ou seja, na casa, por exemplo, né, o artesão aprende o seu ofício, ele passa de pai para filho, existe um código, né, existe um território que é responsável pela aprendizagem e pelo modo como o corpo do trabalhador é forjado para poder executar aquela tarefa de artesão, agricultor e etc. Já o trabalho abstrato, que vai aparecer nessa transição para o capitalismo, é um modo de descrever como o capitalismo opera uma equivalência entre diferentes corpos e pertencimentos. É justamente isso que eu estava falando aqui quando falei de homogeneização e de intercambialidade das funções dentro da divisão do trabalho na fábrica, por exemplo.
Então, o que muda aqui é justamente o modo de conceber essa esfera da reprodução, que é onde se produzem as condições sociais, psicológicas, afetivas, subjetivas, cognitivas da produção. Né? Então, por exemplo, esses autores que eu citei, Althusser, por exemplo, falava dos aparelhos ideológicos de Estado, que é o domínio da reprodução, justamente. É ali onde o trabalhador aprende a se comportar de uma certa maneira, ou aprende um ofício, ou aprende a se colocar dentro das relações de produção na família, na igreja, na escola. Né? Então, são essas instituições, seriam os aparelhos ideológicos que tratam desse domínio da reprodução social. Né, que é o domínio que reproduz não só a força de trabalho, mas as relações de produção. E a noção de biopolítica do Foucault também entra aí, mas já tanto em um sentido um pouco parecido com esse, quando ele fala das técnicas disciplinares da fábrica, ele também fala disso. Uma das primeiras vezes que a noção de biopolítica aparece no Foucault é na História da Sexualidade, citando Marx, citando o modo de extrair mais-valia relativa na divisão de trabalho, na manufatura, ou seja, são técnicas disciplinares também, mas depois, em um segundo momento, ele expande essa definição de biopolítica para essas técnicas de população, né? O terreno das técnicas da higiene, da saúde, ou seja, de técnicas de controle de população, quando a ação do Estado age sobre o próprio bem-estar da população. Então, isso também se dá nesse campo da reprodução social. Né? Só que, nesses exemplos que eu estou dando, esse terreno da reprodução ele ainda está subsumido formalmente à produção. Ou seja, ele prepara o trabalhador que vai entrar numa certa relação, ou que vai produzir um corpo, ou que vai produzir um conhecimento, ou que vai produzir uma relação social, de modo a se tornar produtivo no espaço-tempo de trabalho, digamos, na fábrica. Né, que é o modelo desse tipo de trabalho que eu estou falando aqui. Ou seja, esse campo da reprodução social ele está submetido ao campo da produção, mas formalmente, porque eles são de naturezas distintas. Né? Então, a gente pode dizer que, nesse momento, existe uma subsunção formal da subjetividade ao capital. O que vai acontecer por volta dos anos 60, 70, por aí, pode ser descrito a partir daí, dizendo que o que acontece é que passa a haver uma subsunção real da subjetividade ao capital. Ou seja, não se trata mais de técnicas disciplinares ou biopolíticas que vão constituir um sujeito trabalhador que, dentro da fábrica, vai se submeter à relação capital-trabalho, vai se submeter à exploração do seu trabalho pelo capital. Não se trata apenas disso, mas se trata também de que esse domínio da vida, da subjetividade, do afeto, da cognição, das relações sociais, da amizade, vai ser diretamente submetido ao capital. O domínio da subjetividade passa a constituir um terreno de valorização do capital. Então, é um pouco uma das caracterizações, né, desse processo, dessa transformação, justamente pode ser descrita por essa passagem, né, quando a vida, a subjetividade em todas as suas dimensões e a própria sociedade aparece como produzida pelo capital. Ou seja, não é mais possível separar uma produção localizada no tempo e no espaço da esfera, como eu falei aqui, da reprodução, que se daria em um outro domínio, que seria o domínio de constituição das subjetividades e das relações sociais. O capital ele migra para esse espaço das relações sociais e da subjetividade e abarca os processos de reprodução social. Então, uma das maneiras de falar disso é dizer que não existe mais aquela separação nítida entre o terreno da produção e o terreno da reprodução social. Vou dar um exemplo. Eu sei que está ficando um pouco abstrato. Né? Se tiverem alguma coisa... não sei se está muito teórico, mas vou tentar dar um exemplo. Um exemplo que surge no próprio Foucault é a teoria do capital humano. O Foucault fala muito disso no Nascimento da Biopolítica, mostrando como os pensadores neoliberais, né, isso ele está escrevendo em 78, quer dizer, lá no início ainda,
mas como os pensadores neoliberais fundam essa teoria do capital humano com base em uma crítica do trabalho, tal como definido pelos autores que pensaram o capitalismo, dentre eles Ricardo e Marx. Eles dizem, esses próprios teóricos neoliberais que o Foucault cita, Hayek, esses todos, que esses pensadores, ao descreverem a relação capital-trabalho, esvaziaram a natureza do trabalho. Ou seja, ao dizer, por exemplo, que o trabalho ele é baseado nessas características de intercambialidade e homogeneização, você faz com que só seja levado em conta na relação de produção o tempo de trabalho. E a natureza, o ofício, o corpo, né, essas características que faziam parte desse código, desse aprendizado, dessa tradição do trabalhador, são deixados de lado. Então, existe no capitalismo, no modo de conceber, né, a relação capital-trabalho, um esvaziamento do trabalho, e que isso não dá conta, os modos como esses pensadores da economia política pensaram, então, como o trabalhador poderia se colocar numa outra posição a partir daí, não funciona porque ele foi esvaziado da sua natureza, ele foi esvaziado de um conteúdo que possa lhe dar um elan para investir no seu próprio trabalho. E aí eles vão dizer que é preciso pensar o trabalho de outro modo, e uma das teorias que eles propõem para isso é o capital humano. Né? O que é o capital humano? O trabalhador, ao invés de ser visto como alguém que vai colocar o seu tempo de trabalho esvaziado da sua natureza a serviço do capital, que vai vender o seu tempo de trabalho para o capital, ele vai ser visto como alguém que pode produzir renda no futuro. Ou seja, cada um precisa investir em si mesmo, porque é esse investimento em si que é capaz de gerar renda, empregabilidade, sociabilidade, condições de vida plenas, não apenas de subsistência, a partir do tempo de trabalho. Ou seja, é por isso que se chama capital humano, né? Capital é aquilo que é capaz de gerar renda no futuro. Então, é a pessoa que é capaz de gerar para si renda no futuro, bem como os seus filhos. Então, não é à toa que houve, a partir daí, um grande investimento em formação continuada. Né? Nunca se fez tanto curso na vida, MBA, curso disso, curso daquilo, não só para si próprio, como para os filhos. Quem tem filho sabe disso. É uma quantidade de atividade que as crianças fazem fora da escola, porque estão investindo no futuro. Antigamente, eu lembro, eu entrei no curso de inglês, sei lá, eu devia estar no ensino médio. Hoje em dia, 2 anos, a criança já faz curso de inglês. Escola bilíngue, curso de inglês, porque já é essa visão da formação continuada. Quem mais investir em si, mais renda será capaz de gerar para si no futuro, bem como os filhos, e as pessoas também investem no filho já como capital. Essa ideia do investimento na pessoa, tanto em si, quanto na família, quanto nos filhos, quanto nas relações sociais, no networking, se torna uma forma de gerar renda. Né? Então, esse é um exemplo de como como o trabalho, né, como a subjetividade, a vida, vai ser investida pelo capital agora diretamente em seu tempo, que não era o tempo de trabalho. Ou seja, mesmo naquela que era a esfera da reprodução social, que não era a esfera da produção, agora vai sofrer essa intervenção, podemos dizer, essa mobilização, acho que é uma palavra melhor, essa mobilização do capital. Então, vão ser todas essas relações sociais, a dimensão dos afetos, do desejo, do conhecimento. Né? Não se trata apenas da extensão quantitativa do modo de produção capitalista, mas de um processo de intensificação, de uma mudança de natureza, de uma mudança qualitativa do trabalho. Então, essas mudanças que ocorreram nos últimos tempos, que tornam difícil distinguir as esferas da produção e da reprodução, porque a natureza do trabalho mudou, e uma das características que eu acho fundamentais, que analisam essa mudança, que permitem falar de uma maneira que não é nem pessimista, nem otimista, eu acho, dessa mudança, é dizer que houve uma desconexão entre a produtividade e o espaço-tempo
do local de trabalho, da fábrica. Né? Hoje não é mais verdade que as pessoas trabalham quando estão no local de trabalho. A gente está trabalhando o tempo todo. E isso não só no tipo de trabalho que se faz, né, no trabalho mais de conhecimento e etc., mas em vários tipos de trabalho isso acontece. Ou seja, a jornada de trabalho deixou de ser um parâmetro adequado para diferenciar o trabalho que é submetido diretamente ao processo de valorização do capital e as atividades realizadas no tempo livre, que antes eram voltadas para a sobrevivência, ao lazer, para a família, e hoje não, hoje são submetidas à produção. Alguns autores vão designar essa mudança como uma nova grande transformação, em alusão ao livro do Polanyi, que fala da grande transformação. Nesse livro, ele diz que, se chama assim, né, a grande transformação, e ele descreve a transição do capitalismo em meados do século XIX, justamente pelo fato de que 3 elementos que não eram mercadorias e que, pela própria natureza, não podiam ser descritos como mercadorias, se tornam mercadorias, que são a terra, o dinheiro e o trabalho. Esses 3 elementos passam a ser organizados como mercados e passam a fazer parte vital do sistema econômico. Então, o postulado de que tudo que é comprado e vendido tem que ser produzido para venda, não se aplica a esses 3 elementos. Porque o trabalho é uma atividade humana que acompanha a própria vida, não pode ser destacada, não podia ser destacada do resto da vida, não pode ser armazenada. A terra é natureza e o dinheiro é um símbolo do poder de compra. Então, a própria definição desses 3 elementos faz com que eles não sejam identificados imediatamente como mercadorias, mas a ampliação dos mecanismos de mercado a eles é o que caracteriza a grande transformação de meados do século XIX, que é quando essa fase avançada do capitalismo tem lugar. Isso se dá por uma série de mecanismos, de leis, etc. Ele analisa essas leis. Por exemplo, quando você tem uma lei que fixa o trabalhador na paróquia, você não tem a mobilidade necessária, a mobilidade que o mercado exige do trabalhador para que ele coloque à venda sua força de trabalho. Quando você tem certas leis de assistência social que permitem que pobres não trabalhem, também você ainda não constitui um mercado de trabalho. Para constituir um mercado de trabalho, é preciso que esse trabalhador seja duplamente livre, né? Como diz o próprio Marx. Ele é livre para vender a sua força de trabalho e ele é livre porque ele não tem mais nada a fazer do que vender a sua força de trabalho, né? Então, esse processo de tornar o trabalho regido pelas leis do mercado, como qualquer mercadoria, é o que caracteriza a grande transformação de meados do século XIX. Então, a gente podia pensar hoje, e alguns autores falam nesses termos, qual seria a grande transformação da segunda metade do século XX, nesse período aí que eu descrevi, a partir dos anos 70, mais ou menos. E uma das maneiras, eu acho, de colocar essa mudança pode ser justamente o fim da separação entre tempo de vida e tempo de trabalho. Ou, dito de um modo mais técnico, o fim da separação entre o terreno da produção e da reprodução social. Bom, algumas correntes teóricas sistematizam essa separação, que eu prefiro colocar nesses termos, mas algumas correntes teóricas sistematizam em termos de uma virada para um capitalismo que tem no conhecimento a sua fonte de valor. Então, vou falar um pouquinho do que falam essas teorias, que são as teorias frequentemente associadas ao capitalismo cognitivo. São muito inspiradas em Foucault, algumas em Deleuze também. Tem o André Gorz, foi um dos primeiros a falar isso na França, mas depois vários pensadores associados ao Toni Negri e outros italianos que também falaram bastante disso, tanto na Itália quanto na França. Então, é um pouco desse terreno aí que eu acho que talvez tenha em comum o fato de se inspirar na leitura do Foucault para reler o Marx, né, de um modo novo, que leve em consideração as transformações a partir da virada neoliberal. Bom, então, um dos traços fundamentais no papel adquirido pelo conhecimento na economia atual, né, que inclusive se chama assim, knowledge-based economy, né, é um conceito de mercado, né,
é que o trabalho ele não é executado no interior da empresa e nem em um tempo determinado. Ele se organiza cada vez mais fora da empresa e durante o tempo de vida e não o tempo de trabalho. Essa mudança tem duas características fundamentais. Uma é que a criação de valor também vai coincidir cada vez menos com o espaço-tempo da empresa, que era fundamental para as regulagens dos tempos coletivos no regime fordista, por exemplo, né, nessa regulagem da divisão de trabalho, da determinação, da designação das tarefas. Então, essas regulagens dos tempos de trabalho se expandem agora para os tempos de lazer, das relações, para o tempo de vida como um todo. A segunda característica é que a produção de riquezas, como conhecimento, como essas riquezas se dão enquanto conhecimento, elas acontecem antes do terreno da empresa, antes da esfera da empresa e dos mercados. Então, ela é introduzida na lógica da valorização do capital de modo indireto, a partir de uma relação de exterioridade com a produção, porque o conhecimento ele está no corpo, no saber, na saúde, nos hábitos, nas relações sociais. Então, ele se dá num terreno que ainda não é o terreno da empresa, necessariamente. E isso vai ter algumas consequências. Uma consequência é que o capital intangível, né, esse que vem a partir da educação, da formação, da saúde, ultrapassa a parte do capital material na determinação do crescimento e da riqueza. Ou seja, o que isso quer dizer? Claro que todo trabalho é produtivo, né, mas o que está se dizendo aqui, nessas teorias, é que todo trabalho é produtivo, mas aquele que acumula valor de um modo mais intenso se dá na esfera do conhecimento, do afeto, do simbólico. Por exemplo, se a gente pega a produção de um tênis Nike, né? Claro que há um trabalho material, produtivo, que se faz dentro da indústria, que normalmente é deslocado para a Ásia, por exemplo. E essa produção material, ela tem um valor, ela produz um valor, mas é incomparavelmente menor do valor produzido pela marca Nike e por tudo que está associado à marca Nike, que, obviamente, passa por uma valorização cognitiva, simbólica, afetiva, etc. Então, hoje em dia, existe uma contradição aparente no fato de que as empresas com maior valor na Bolsa, por exemplo, né, cujas ações são as mais valorizadas, como Amazon, Google, Airbnb, a própria Uber, se eu não me engano, são empresas que têm prejuízo. Né? Ou seja, como é que pode? A gente pode perguntar, empresas que têm prejuízo têm um valor tão alto na Bolsa? Porque é exatamente isso, é porque o valor material do que está sendo produzido, do lucro que está sendo produzido, importa muito menos do que o capital cognitivo, simbólico, que é aquele que está sendo comercializado na Bolsa de Valores. Né? Então, é justamente esse capital cognitivo que é captado pelas finanças diretamente, muitas vezes sem nem passar pela produção, o que permite essa aparente contradição no caso dessas empresas. Né? E para não ficar parecendo que é algo, isso que eu estou falando é algo que se dá, né, do trabalho do conhecimento apenas nos departamentos de marketing das grandes corporações, não é verdade, né? Por exemplo, num centro de telemarketing também são as características, as habilidades cognitivas, afetivas e etc., que estão em jogo na relação das pessoas que estão atendendo o telefone com os clientes, inclusive na determinação de onde vão ser esses centros de telemarketing. Né? Muitas empresas britânicas têm centros de telemarketing na Índia, porque os indianos falam muito bem inglês e podem falar inglês como um britânico. Então, às vezes, você pode até nem saber que aquele cara que está falando ali com você não está na Inglaterra, está na Índia. Né? Ou seja, também é o trabalho intelectual, o trabalho do conhecimento, que está no centro da produção de valor nesses tipos de trabalho. Então, essa é uma primeira característica, que esse capital intangível, o conhecimento, ele vai acumular riqueza de uma maneira mais intensa do que o capital material. Né? A segunda consequência que interessa bastante também para o que eu quero falar aqui, é a desestabilização da relação salarial. Ora, isso é fácil da gente perceber, né? Porque, obviamente, que o salário, o que ele mede? O salário ele é designado em função do tempo de trabalho. O salário mede o quanto do seu tempo de vida o trabalhador
coloca à disposição do capitalista, à disposição do empregador. Né? Obviamente, quando há esse deslocamento entre tempo de trabalho e tempo de vida, há uma fragilização da relação salarial. Porque o salário já não mede mais esse trabalho que é executado fora do tempo de trabalho, que é o trabalho que acumula mais valor. Ou seja, tem um problema aí. Né? Então, obviamente, tem um problema na relação salarial. E como esse tipo de trabalho, né, ele tem uma segunda característica ainda aqui na desestabilização da relação salarial, que é o seguinte, é que, nesse caso, também vai acontecer aquilo que a gente já citou no caso do setor de serviços, que é algo que coloca em xeque a relação salarial, que é o fato do trabalhador dispor para si do produto do seu trabalho. Se, na relação salarial, existia dentro do contrato o fato de que o produto do trabalho do trabalhador devia ser inteiramente do capitalista, agora essa parte do contrato também fica fragilizada, porque quando o que é colocado à disposição da valorização capitalista é o conhecimento, é o afeto, são as suas capacidades cognitivas, obviamente você não se separa disso tão fácil. Né? Então, ainda que várias empresas hoje tenham mecanismos de propriedade intelectual, acordos de confiança, acordos de segredo, enfim, uma série de acordos para tentar fazer com que esse capital intelectual não fique nas mãos dos seus trabalhadores, obviamente que é impossível, né? Pela própria natureza do que é esse capital. Hoje, por exemplo, uma coisa que é totalmente impressionante é a quantidade de coletivos de legendagem de filme, né? Quando a gente baixa filme pirata. Que são legendados para aqueles coletivos. Maravilhoso, a pessoa não está ganhando nada com aquilo, e tem lá os coletivos legendando os filmes. Obviamente, muitas dessas pessoas trabalham com legendagem de filme. E estão usando aquilo ali para sabotar a própria empresa que contratou para legendar o filme, porque ela não controla o capital intelectual que aquela pessoa já tem, né, e que o faz legendar um filme muito mais rápido do que qualquer um. Ou seja, bom, então, essa delimitação precisa, exata, do tempo e do espaço de trabalho que estruturava a norma fordista do contrato salarial vai ser profundamente afetada aqui, e também essa separabilidade entre o trabalhador e aquilo que ele produz. Né? Então, e aqui também vai haver uma transformação. Vai haver uma transformação também do próprio modo como o sobretrabalho é extraído do trabalhador, do corpo do trabalhador, através dessa ação biopolítica, de uma execução intensiva de tarefas e etc. Ou seja, como um desafio para a gente pensar com essa mudança na própria natureza do trabalho, é pensar o modo como se dá a extração do sobretrabalho quando o trabalho não pode mais ser reduzido a um dispêndio de energia efetuado durante um tempo determinado. Né? Agora que o capital depende do saber dos trabalhadores, ele deve conseguir uma mobilização ativa do conjunto dos seus conhecimentos, dos seus tempos de vida, das suas relações, e por isso é que é necessário, cada vez mais, interiorizar os objetivos da empresa. É o tal vestir a camisa da empresa, que a gente ouve tanto falar e que vai desde o diretor de marketing até um simples vendedor. Né? Eu conheço pessoas que já trabalharam como, quando eu digo vendedor, é a pessoa que vende para empresas, não é um vendedor que vai de porta em porta. Né? Então, é um cara que executa uma função fundamental na empresa. Na Coca-Cola, por exemplo, vestir a camisa é algo que é vigiado. Se você não vestir a camisa, você perde o emprego. Eu conheço pessoas que trabalhavam cinicamente na Coca-Cola, não dá. Você tem que incorporar a Coca-Cola na sua vida. Então, isso é cada vez mais mobilizado, a gente ouve vários relatos sobre isso, que é a mobilização total, né, da sua relação com a empresa. Bom, claro que a constrição ligada à precariedade vai ser outro modo pelo qual o capital vai tentar impor essa subordinação, né, dos assalariados sem pagar os salários correspondentes ao tempo e ao trabalho que não é integrado no contrato.
né? Então, os tempos parciais, trabalhos flexíveis, trabalhos mediados por plataformas como Uber e etc. E, nesse caso, eu acho que a característica principal a se destacar aqui, em todos esses casos, é o crescimento, tanto absoluto quanto relativo, de um trabalho que não é medido, que não é quantificável, que não é mensurável, que é um trabalho invisível, né? E que isso atinge em cheio a relação salarial, porque a relação salarial repousava sobre a possibilidade de delimitar explicitamente o tempo de trabalho, ou seja, de separar o tempo de trabalho do tempo de vida. Então, mais do que falar de capitalismo cognitivo, eu não gosto muito dessa denominação, porque, primeiro, porque eu acho que a ênfase no cognitivo é uma maneira de dar importância demais à linguagem. Eu acho que tem importância a linguagem, mas também tem importância dimensões que não são necessariamente linguísticas, como aquela dos afetos, ou mesmo uma dimensão corporal, semiótica, que ainda não é linguística. A gente poderia chamar de capitalismo semiótico, como fazem o Deleuze e Guattari, mas é meio snob, também não gosto muito dessa denominação, capitalismo semiótico, parece uma coisa meio de outro mundo. Mas, enfim. Então, eu acho que a maneira é uma maneira mais precisa e talvez menos otimista, como você disse, pegando o gancho aqui do Francisco, de falar disso, é dizer que o trabalho passa por uma crise da medida. Porque como você vai medir esse trabalho que não é efetuado no tempo determinado de trabalho? Então, tem uma questão aqui que é uma questão da medida. E é interessantíssimo ver, eu estou até para escrever alguma coisa sobre isso, que eu também trabalho com história da ciência, é ver como a evolução dos instrumentos de medida e das formas de medir e das padronizações da medida se dá completamente relacionada à invenção desse trabalho, que é o trabalho desterritorializado, descodificado, esse trabalho que se torna mercadoria, que se torna tempo de trabalho, que vai ser vendido pela instituição do salário, é um trabalho que exige a medida, né? E é justamente aí que os instrumentos de medida, que as noções de medida também se institucionalizam, e muitas vezes feitas pelas mesmas pessoas, são os mesmos teóricos que estão falando da medida e que estão falando da divisão do trabalho, como é o caso do Charles Babbage, né, na Inglaterra, em 1830, mais ou menos. Ele é o cara que inventou a máquina de calcular. Então, é o cara que fala da divisão do trabalho, ele fala da divisão do trabalho na fábrica, ele fala da medida e ele fala que é possível, no futuro, inventar uma divisão do trabalho para o trabalho intelectual, que é a máquina de calcular. Então, é incrível ver isso, porque realmente a questão da medida, eu acho que ela está no cerne dessa caracterização e dessa necessidade de uma nova caracterização, que é também a fragilização de todos os instrumentos que caracterizaram o trabalho até aqui. Um deles, que é fundamental, a relação salarial, né? Ou seja, sem medida não tem como haver salário, né? E eu acho que é isso que a gente está sentindo hoje, né? Essa fragilização, porque essa fragilização da relação salarial, ela coloca em xeque uma série de coisas. Se a gente for pensar bem, se a gente for reparar bem nos detalhes, né? Eu, como sindicalista, posso falar bem disso, sinto isso na pele, que é o fato de que os instrumentos de luta da classe trabalhadora são absolutamente atrelados ao salário, intimamente atrelados ao salário, né? Faz-se greve, sobretudo, por salários, né? Por exemplo, que é um dos instrumentos de mobilização, de luta mais popular, mais tradicional, mais conhecido da classe trabalhadora, é por salários, né? Então, hoje em dia, é um pouco essa questão que se coloca. Aqueles que estão dentro da relação salarial ainda podem fazer greve, mas os que estão fora, que são hoje a maioria, né, dos trabalhadores que estão fora dessa relação, como é que faz greve desse tipo de trabalho? Ou mesmo em certos setores de serviços, né? Então, isso fragiliza os instrumentos tradicionais de organização, como os sindicatos, e de luta, como a greve. Não à toa, por não pensar, essa é a minha opinião, essas transformações do mundo do trabalho, a esquerda, que é muito construída em cima dessas organizações e desses instrumentos de luta, também se fragiliza. Bom, então, para encerrar aqui, que já está quase... Só queria falar mais uma coisa, que tem a ver com essa questão da mobilização, né? Então, caracterizar essas mudanças na natureza do trabalho a partir da crise da medida, eu acho que é um modo interessante,
porque ele não apresenta uma solução, ele identifica o problema, ele faz o diagnóstico, mas ainda não avança uma solução, porque a verdade é que a gente não sabe uma solução, a gente não conhece uma solução. Mas existe um outro campo de articulação a partir dessa mudança que eu vejo como um campo muito promissor, que parte justamente disso que eu caracterizei na grande transformação a partir dos anos 70, como a inseparabilidade entre as esferas da produção e da reprodução, né? Entre a esfera do trabalho e da vida. Isso que a gente falou aqui, né, que existe uma porção importante hoje do trabalho que se faz em qualquer trabalho, que é um trabalho invisível, intangível, não mensurável, não levado em conta na relação salarial, né, é algo que hoje se expande para uma gama enorme e majoritária dos tipos de trabalho, mas é algo que, mesmo no passado, já foi característica marcante de alguns tipos de trabalho, que são aqueles efetuados pelas mulheres e pelos negros, que são sempre os trabalhos invisibilizados, os trabalhos tidos como naturais, e que, na verdade, tê-los como naturais é uma maneira de não pagar, né, de fazer com que eles trabalhem de modo gratuito. Então, esses movimentos são justamente os movimentos que se articulam hoje nesse terreno da reprodução social, né, movimentos feministas, movimentos negros, mostrando o quanto dessa característica do trabalho invisível, do trabalho não mensurável, que hoje se expande para todos os terrenos da produção, é um trabalho que sempre foi designado como tal pelas mulheres e pelos negros naquelas atividades que eles faziam como invisíveis. E um exemplo mais claro disso é o trabalho doméstico, né? Então, a Silvia Federici, Maria Rosa de la Costa, são algumas feministas que que falaram já muito sobre isso desde os anos 70. Elas tinham um movimento que era o movimento de salários para o trabalho doméstico, né? Então, elas diziam que os marxistas, com quem elas lidavam bastante, etc., nunca colocaram essa questão da invisibilização do trabalho das mulheres e do fato de que esse trabalho era diretamente produtivo. Ele não é apenas um trabalho de reprodução para produzir a força de trabalho e os filhos dos trabalhadores. Ele é um trabalho diretamente produtivo, mas invisibilizado através de um mecanismo, que é um mecanismo que também hoje se expande para outros tipos de trabalho, que é o mecanismo da naturalização. É um trabalho visto como um trabalho afetivo, como um trabalho que é feito por amor, como um trabalho que é feito por natureza. Por exemplo, quando disse que as mães, né, elas têm isso como natureza, cuidar dos filhos, faz parte da sua constituição biológica, muitas vezes, né, tudo isso é uma maneira de naturalizar um trabalho não pago, né? Tem uma frase da Silvia Federici que é muito engraçada sobre isso, que ela fala: "They say love, we say unwaged work." Eles dizem amor, nós dizemos trabalho não remunerado. Então, todas essas relações que passam por aí, pela constituição da família e etc., são modos de criar uma esfera da reprodução social que não é paga pelo salário, né? Então, essa reconfiguração do trabalho, que hoje vai além desse campo da reprodução social, mas tem também nesse campo um dos exemplos mais explícitos hoje, não só o trabalho doméstico, mas o trabalho dos cuidados, por exemplo, em uma sociedade que está cada vez mais envelhecida, né, porque as pessoas estão vivendo mais. É fundamental esse trabalho de cuidados, que aqui se faz sempre contratando, explorando uma pessoa normalmente mais pobre, mais negra, etc. E na Europa se faz através de agências, tem muitas agências hoje se expandindo para vender esses trabalhos, que são os trabalhos de cuidados, por exemplo, e que, em muitos lugares, já são trabalhos auto-organizados de uma maneira até autônoma, independente do Estado, como aconteceu na Grécia, ultimamente, depois da crise, né? Muitas pessoas se organizaram e estão fazendo essas clínicas que são autogeridas, que são autônomas, que são esses espaços de cuidado, né? Então, todos esses trabalhos, tanto desde o trabalho cognitivo, desde o trabalho feito pelos grandes
marqueteiros, publicitários e etc., que vão pensar na marca da Nike, passando pelo trabalho de programação de software do cara que faz as plataformas digitais do Uber, do Airbnb e etc., passando pelo inglês falado pelo cara do telemarketing na Índia, passando pelo trabalho de cuidados feito gratuitamente por alguém, né, de uma classe social inferior, pelas mulheres negras que ainda no Brasil são aquelas contratadas para cuidar dos nossos filhos, dos nossos idosos e etc., ou nas agências europeias que contratam imigrantes. Ou seja, tudo isso pode ser colocado nessa mesma categoria de trabalhos invisibilizados, de trabalhos não medidos, de trabalhos não mensuráveis, de trabalhos que trazem à tona essa crise da medida e que enfraquecem, no meu entender, de modo irreversível, a relação salarial. Então, tudo isso, toda essa reconfiguração exige a redefinição de diversas outras noções. Medida, valor, salário, tempo de vida, tempo produtivo, necessidades, consumidores, público, privado, tudo isso entra em crise, porque entra em crise um dos pilares fundamentais da relação capital-trabalho, que é o assalariamento. Isso que é tão difícil, né, de assumir hoje como uma mudança irreversível e de pensar, eu acho que esse é o desafio que nós temos hoje, de pensar um novo campo de direitos, de constituição de justiça social, de solidariedade, para um mundo fora da relação salarial, para um mundo em que a relação salarial se esgotou. Eu acho que não adianta mais querer dar um passo atrás nisso, que a gente tem que avançar e pensar como isso pode ser feito de modo a que diminua essa concentração de renda que a gente vê em função das finanças, dos bancos e etc., e que essa renda possa ser distribuída diretamente para a pessoa, independente do seu trabalho. Acho que essa é uma desconexão que talvez seja possível ser feita e seja um terreno de luta, né, de mobilização contemporâneo, que é a desvinculação dos direitos sociais do trabalho. Normalmente, nossos direitos sociais são vinculados ao trabalho. Então, propostas como a da renda universal, renda universal garantida, é justamente isso, é você desvincular os direitos sociais, é você desvincular a distribuição de renda, a justiça social, o combate à desigualdade, da relação salarial, ou seja, do trabalho nesse sentido, né, do emprego, da relação salarial. E eu acho que é, muitas vezes, por não enxergar essa mudança como irreversível e tentar avançar em um novo campo de combate à desigualdade, em novas propostas, novos programas que possam colocar novos direitos sociais a partir daí, ao invés de chorar sobre o leite derramado, é que a esquerda tem se enfraquecido tanto nos últimos anos. Obrigada. Bom, então abrimos para perguntas, né? Bom, não sei se poderíamos fazer um bloco e a Tatiane responder. Pode ser 3 questões, então, ela responde. Boa noite. Eu me chamo Cláudio Henrique, socialmente conhecido por Sério, com C. E sobre aquela questão que a senhora colocou sobre a crise da medida no capitalismo cognitivo, se essa questão ela pode ser mais adequadamente expressada justamente na profissão do professor, né? Porque, enfim, não tem como você realmente quantificar qual é o trabalho realmente efetuado por aquela pessoa, a colocar o conhecimento ali na cabeça daquelas pessoas. Só isso, obrigado. Mais alguém? Vou tentar fazer duas perguntas básicas, mas primeiro, eu fiquei querendo entender melhor o que seria mesmo o salário hoje, né? Que você tratou que o salário hoje não seria, digamos assim, a principal forma de remuneração do assalariado. Então, qual a diferença de salário e remuneração no capitalismo atual dentro dessa sua perspectiva? É uma questão que eu gostaria de entender melhor na sua exposição, com mais exemplos, vamos dizer assim.
E uma outra questão é o seguinte: hoje nós temos uma ultraconcentração de capital. Ultra. Nós temos 6 famílias que detêm a riqueza de milhões de brasileiros. Tem 1% de capitalistas no mundo que detém a riqueza de quase mais da metade do mundo. Essa riqueza vem de onde? Não vem do trabalho, vem do trabalho intelectual? Como se deu essa concentração? Superou-se a contradição capital e trabalho, estabelecida por Marx no Capital? Essa é uma questão que eu gostaria que se aprofundasse. Porque se a gente entende, aí eu vou dar uma opinião, que a relação capital e trabalho está superada, né? É como se tivesse acabado o capitalismo, ou o capitalismo fosse imbatível, ou que o capitalismo não tivesse mais, fosse insubstituível. O Marx já dizia que o capitalismo ele é revolucionário porque ele é capaz de se renovar a cada época, a seu tempo. Ele não fica parado, ele é uma máquina em revolução. E superar o capitalismo seria uma obra não muito fácil dos trabalhadores. Por isso que tinha que ter organização e outros instrumentos de luta, não só a luta por salário, mas sim a luta pelo poder político, etc, etc. Eu gostaria que aprofundasse essas duas questões. Eu queria ouvir você falar um pouquinho mais sobre a produção de sentido, então, do trabalho, que talvez tivesse deslocado para as lutas sociais. Estou imaginando aqui como você está pensando essa questão, né? Se tem um esgotamento das relações salariais, onde fica essa produção de sentido para que as pessoas ganhem mais autonomia, talvez maior felicidade, enfim, não sei se sociologicamente cabe falar em felicidade, né? Mas como a gente reconstruiria isso numa sociedade em que os sentidos do trabalho vão se perdendo de forma bastante aprofundada, né? Alô? Bom, primeiro o caso do professor, eu concordo totalmente, acho que é bem o caso, né? E é a grande diferença, por exemplo, entre quem também trabalha como professor ganhando hora-aula e quem tem um emprego estável, né? Em geral, nas universidades públicas, né? A gente tem ótimas condições de trabalho, porque tem esse tempo, né? Que esse tempo que não é diretamente medido, é o tempo da formação, o tempo da preparação, tudo isso já está inserido, né? Já é previsto, enquanto muitas vezes pessoas que trabalham em escolas, universidades privadas, etc., não é a mesma relação, né? Então, eu acho que isso é um ótimo exemplo, esse aí que você deu. Sobre a sua questão, eu não falei de modo algum que acabou a relação capital-trabalho, não. Eu estou dizendo que essa relação não passa pelo salário, é outra coisa. E aí, eu já emendando com a sua outra pergunta, que é a questão de salário e remuneração, com essa crise da medida, né, com o fato de que a valorização ela se dá em esferas que não são mensuráveis e que, portanto, não podem passar pela relação salarial, isso significa que a relação salarial não é que ela vai deixar de existir por decreto, não, é simplesmente ela deixa de medir o que está sendo produzido. Inclusive, isso aumenta a exploração, porque ela deixa de medir o que aquela pessoa está produzindo no seu tempo de vida. E ela é mobilizada no seu tempo de vida em todas as dimensões, e isso é algo que o salário não está medindo. Então, é essa a questão, né? Não quer dizer de modo algum que a relação capital-trabalho acabou. Quer dizer que o salário não mede mais o contrato que é feito entre o capitalista e o trabalhador. E aí, para a questão que você colocou da acumulação e etc., essas riquezas, eu arriscaria dizer que essa concentração enorme de riqueza ela se dá, em grande parte, a partir de duas esferas, da propriedade e das finanças. São duas esferas em que a acumulação não passa pela produção. Ela se dá diretamente como renda. Tanto no caso da propriedade, né? Você tem um apartamento, você aluga e ganha dinheiro, ou seja, não tem nada de produtivo ali, quanto no caso das finanças.
Né? Você valoriza uma ação, valoriza o valor de uma empresa com base no capital cognitivo, no capital intelectual, no simbolismo dessa empresa, do que ela vale no mercado, do que você percebeu no jornal, do que o modo como tratou a propaganda que você fez. Tudo isso valoriza a ação de uma empresa. Ou seja, são dois mecanismos de renda que não tem nada a ver com capital produtivo. Né? Se hoje a grande concentração de capital passa pela renda, que é uma forma de se apropriar diretamente do dinheiro, sem passar pela relação do trabalho, por que não distribuir diretamente a renda? Por que passar pelo trabalho, já que o trabalho sequer consegue medir o trabalho, né, que a relação salarial sequer consegue medir o trabalho que está sendo feito? Ou seja, esse modo de conceber qualquer projeto de combate à desigualdade ou justiça social através da criação de emprego é algo completamente anacrônico. Por que passar pelo emprego para obter a renda? Dá direto à renda. Isso não quer dizer de modo algum que a relação capital-trabalho se esgotou, não. É aí que a relação capital-trabalho se coloca e que a luta pela distribuição do capital se coloca. É isso que eu estou falando aqui, é um deslocamento de onde está o terreno de luta, de mobilização, de constituição de novos direitos, de constituição de uma nova sociedade. E aí a questão da Marta, né, sobre o sentido do trabalho, eu não sei se eu entendi muito bem, mas assim, no trabalho na indústria, aquele lá do Tempos Modernos, tinha sentido aquilo? Eu acho que o sentido sempre se fez fora do trabalho, não é muito... Né, os trabalhos que fazem sentido são trabalhos muito privilegiados, né, e esses trabalhos sempre foram trabalhos extenuantes. E hoje, não sei se é muito diferente, mas hoje o que a gente vê, por exemplo, a propaganda do Uber, né, que está rolando aí nos outdoors, como é que é? É a propaganda do Uber, fala assim, eu quero ser músico. Aí aparece um cara com violão, e a propaganda é do Uber. Quer dizer, o que o Uber está oferecendo para essa pessoa é justamente isso, é um meio dele ganhar dinheiro, porque o que importa é o dinheiro, não é o trabalho, para ele fazer o que ele quer, que é ser músico. Ele não quer ser trabalhador da indústria. Entendeu? Então, essa constituição, eu acho que hoje, se você perguntar para as pessoas, foi feita uma pesquisa, né, tem algumas pesquisas aí rolando que mostram isso, que a pessoa, mesmo as pessoas da periferia, mais pobres, etc., se elas puderem escolher, elas querem ter o próprio negócio. Elas não querem ser empregadas. Claro que, se não tiver dinheiro, tiver o emprego, elas querem para poder sobreviver, para ganhar o salário, para ganhar o dinheiro. Mas não porque o sentido está associado ao trabalho. Eu acho que isso, não sei nem se já foi assim, ou, né, em que tipo de trabalho a gente pode dizer que foi assim, mas eu acho que que hoje, certamente, esse sentido passa pela esfera da reprodução, né, e da renda, muito mais do que pela esfera do trabalho. Mas, bom, mereceria uma pesquisa até para ver isso. Né? Bom, mais alguém? Mais perguntas? Boa noite, Tatiana. Eu queria compreender e ouvir você falar sobre, nessa nova lógica e configurações de trabalho, como que se dão as dinâmicas e as relações de classe, como você vê as dinâmicas e as novas configurações de classe a partir dessas incertezas, esses trabalhos cognitivos que você está falando aqui, que a gente vê mudando a partir do neoliberalismo, principalmente. Eu acho que passa pela renda, é isso que eu acabei, né? Agora, é isso até que eu acabei de falar. O Negri esteve aqui há pouco tempo, ele fez uma formulação que eu achei interessante, que ele falou na palestra que ele deu lá no Rio. Fala assim, a luta de classes não acabou, só que a que a gente vê hoje fortemente é a luta de classes dos ricos contra os pobres, né, que é essa apropriação absurda da renda. Eu acho que é isso, esse é o terreno da luta de classes, né? É tirar dos ricos a possibilidade de se apropriar e acumular diretamente a renda. Então, por isso que eu acho que é fundamental, por exemplo, taxar as transações financeiras. Né? Quando perguntam, mas como vai financiar a renda universal? Um dos únicos meios que eu vejo é esse, taxando fortemente as transações financeiras. Mas é claro que isso é luta de classes, né? Isso aí só vai ter com muito movimento, não vai ser fácil. Mas é um pouco assim, não é? Eu acho que assim, o que eu estou propondo aqui não é que nada disso esteja resolvido, ao contrário, né? Não tem nada resolvido, mas
aonde a gente vai concentrar nossas energias, né? Qual é o terreno de constituição de novas lutas? Qual é o terreno de constituição de novos movimentos? Qual o terreno de constituição de novos programas políticos? Né? É um pouco isso, assim, ver aonde é que a coisa está se passando para que a gente possa fundar novos programas ali. Né? E eu acho que esse é um, né, onde eu vejo hoje o terreno da luta de classes, é na questão da apropriação da renda. Boa noite, sou o Alexandre aqui da FESP também, da graduação. Aí você citou alguns autores, né? O Negri, por exemplo, ele utiliza tanto Foucault como Marx. E assim, não sei nem se vai fazer muito sentido essa pergunta, mas cada um tem uma noção de poder diferente, né? Então o Marx tem uma noção de poder, ele quer um poder concentrado no Estado, enquanto o Foucault traz uma outra noção de poder ali, na microfísica do poder, né? E não sei se isso... Quais são as implicações de você utilizar os dois termos, né, as duas noções, para trabalhar as relações de trabalho, e se isso além de implicações teóricas, não tem implicações na própria crítica, em relação, enfim, em relação a como a postura, né, de intelectual, sei lá, de militante, enfim. Bom, boa noite, meu nome é César, também sou da graduação, e eu queria fazer algumas 2 ou 3 provocações, parabenizando a senhora pela exposição, mas algumas provocações que eu acho que são interessantes a gente fazer. Não precisa chamar de senhora. Tá bom. A primeira é quando você fala da pergunta do nosso colega aqui sobre o setor produtivo, você pauta que a riqueza está sendo pela propriedade e pelas finanças. A primeira coisa é que a propriedade está eminentemente ligada à produção, porque se você não tem propriedade, você não detém os meios de produção, não vai conseguir produzir. E segundo, que é impossível, se a gente olhar para essa sala, a gente não vai conseguir encontrar um único bem que não tenha sido produzido e que não tenha passado por um trabalhador. Eu duvido que na história, por exemplo, dessa camisa aqui, não esteja o trabalho de muitos trabalhadores na produção, no transporte, na manufatura, e seja o que for. O André Gorz, que a senhora citou, que tem uma visão europeia da situação, a partir do movimento que existe uma nova divisão social do trabalho e que as indústrias saem da Europa para ir para os outros cantos do mundo para ter uma superexploração, ele simplesmente acha que não tem mais produção, quando, na realidade, a produção foi deslocada para outros lugares em que os trabalhadores poderiam ser mais explorados. Então, essa é uma provocação inicial. A segunda, eu li uma entrevista que você deu ao País, e você, a todo momento, fala que a esquerda precisa se reinventar. E eu, como trabalho em sindicato há algum tempo, já há 17 anos, o que você fala, por exemplo, sobre a greve, é uma fala que o patrão sempre fala, vocês precisam ter novas iniciativas. A greve é uma coisa muito ultrapassada, porque tem que ter outros tipos de iniciativa, por exemplo, fazer uma petição pública, né? Então, a gente tem que lutar contra a reforma da Previdência, fazendo talvez uma petição pública. Você também está defendendo que a esquerda tem que ter uma reforma da Previdência e uma reforma trabalhista. Gostaria também de entender um pouco isso. E, principalmente, sobre essa questão de como que vamos nos deslocar nessa luta, né, que parece que a luta de classe você não descarta que ainda existe. Né? E como que a gente vai se deslocar e como que você está entendendo que esse deslocamento se dá, sobretudo nessa questão da luta, se de fato a esquerda tem que se apropriar das reivindicações da direita, que é reivindicar uma reforma trabalhista, reivindicar que não se faça mais greve, porque na última vez que teve uma greve geral, que não foi do tamanho que a gente precisava, mas foi muito importante, o empresariado ficou assustado porque deixou de ganhar 6 bilhões de reais no único dia, porque a produção parou. A produção parou, eles pararam de ganhar, e isso quer queira, quer não, afeta diretamente a vida dos patrões. Basicamente, são essas as provocações. Boas provocações, vamos lá. Olha só, primeiro, sobre a questão da greve, não é a greve como um todo, não. Tá? O que eu falo lá, e falo sempre, fui eleita presidente do sindicato dos professores da UFRJ fazendo esse discurso, é sobre a greve de professores universitários que interrompem as suas aulas como forma de greve. Isso não está prejudicando o capital absolutamente, pode ter certeza.
Isso é completamente diferente de uma indústria em que os trabalhadores param e afetam o patrão. É completamente diferente. O que eu estou dizendo é que esse tipo de trabalho não é um trabalho cuja interrupção pela greve signifique um prejuízo para o capital. E por isso que é importante a gente ver a mudança da natureza do trabalho. Vou te dar um exemplo bem específico do nosso trabalho, que é ali onde eu estou inserida. Né? Hoje em dia, na universidade, o trabalho que mais é colocado a serviço da acumulação de capital é a produção intelectual, é a produção de paper. Né? É a publicação em revista indexada, A1, etc., de fator de impacto, publicadas pela Elsevier, pela Springer, pelas grandes multinacionais de publicações científicas, não é à toa, porque é ali que a coisa se passa, né? Pela Science, pela Nature, e etc. Esse é o trabalho que contribui para a acumulação do capital intelectual, tanto é que é o trabalho que as grandes corporações de publicação estão de olho, certo? O que acontece quando a gente faz greve? A gente para de dar aula para os nossos alunos, que hoje em dia são cotistas, pobres, negros, que entraram agora na universidade, que a própria revolução para eles é estar na universidade. A gente para de dar aula para essas pessoas que vão ficar muitas vezes decepcionadas, em casa, desoladas, elas ficam deprimidas, os alunos ficam deprimidos quando para a aula. Para fazer, sabe o quê? Escrever paper, porque é o que a gente faz quando a gente faz greve na universidade. A maioria, eu mesma, não estou me botando acima de ninguém. Ai, que bom, vou poder acabar aquele artigo. É isso que a gente faz. Ou seja, se a gente entender a natureza do nosso trabalho e qual é o fluxo de acumulação de capital no nosso trabalho que a gente pode interromper, a gente pode fazer uma greve mais inteligente. Seria o quê? Para todo mundo de mandar artigo para Elsevier, para Springer e para não sei o que lá. Rapidinho, alguém vai fazer alguma coisa. Tem formas de você interromper esse fluxo muito mais inteligente do que parar de dar aula para os alunos de graduação. Até porque a pós não para. A pós não para por isso, porque tem critério de avaliação e etc. Ou seja, sinceramente, é até uma covardia dizer que é isso que vai ser a nossa forma de luta, entendeu? E esse discurso foi que me elegeu, e agora elegeu a chapa aqui na minha sucessão, porque as pessoas estão totalmente conscientes disso, de que isso é um absurdo, aquelas greves. Inclusive, agora, por exemplo, a universidade pública está sob ataque. A primeira greve que a gente fizer, as pessoas que estão de olho para privatizar, para fortalecer as universidades privadas, vão dar um sorriso daqui a aqui. Cada greve que tem na UFRJ, a PUC faz um cartaz assim, de anúncio. As universidades privadas estão ligando para os estudantes da UERJ, oferecendo bolsa. Eles dão um sorriso daqui a aqui, cada vez que a gente para. Então, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer um diagnóstico mais preciso para saber onde a gente está afetando o capital mesmo. Totalmente diferente de uma indústria, claro, de uma indústria, um patrão. Você está afetando o patrão. Mas não é esse o trabalho que a gente faz. Então, para cada trabalho, tem um tipo de mobilização diferente. Né? Não tem nada a ver com petição, não é isso. Bom, então, isso sobre a greve. A outra questão que você colocou foi sobre a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Isso tem a ver com o que eu disse aqui. As transformações do mundo do trabalho exigem reformas. É claro. É claro que a proteção ao trabalhador ela não pode ser fundada na relação salarial, uma vez que a relação salarial está se esgotando. O que não significa que é essa reforma que está aí. Eu falei lá na entrevista, estou totalmente contra essa reforma. Mas a esquerda não pode só dizer que é contra. Ela tem que propor a outra reforma. Qual é a reforma que vai proteger o motorista de Uber? Qual é a reforma que vai proteger o cara que é MEI? Quando eu dei essa entrevista que você não gostou, um monte de gente que é MEI falou, ai, que bom. Alguém que fala de mim, que fala para mim. Quem protege quem é MEI? Ninguém. É microempreendedor individual, né? A galera que faz trabalho independente. Ninguém. O motorista de Uber? Ninguém. Então, é claro, tem que fazer reforma trabalhista, sim, para atender todos os tipos de trabalho. Porque na sua camisa aí, né, você falou que tem trabalhador? Tem. Agora, quantos? Qual a proporção entre o número de trabalhadores e o número de máquinas? Vou te dar uma informação numa pesquisa agora recente. Isso tem um monte de artigos sobre isso. Estou até querendo fazer um trabalho de sistematizar isso, botar num site, etc. Porque são os artigos meio acadêmicos e tal, ficam meio dispersos. Recentemente, depois do Trump,
os Estados Unidos resolveram trazer de volta para os Estados Unidos uma série de indústrias que eles tinham deslocalizado, né, que estavam na África, em outros lugares. Sabe quantos empregos foram criados? 0. Eles trouxeram as indústrias de volta e era absolutamente mecânico o trabalho que se fazia. Até no setor de serviços, tem pesquisa mostrando que a criação de emprego é ínfima. Óbvio, setor de serviços. Amazon é setor de serviços. Você mesmo que compra o seu livro. É claro que você não vai lá na livraria comprar o livro, o cara que está lá vendendo não está mais. É você que compra seu livro. Então, cada vez mais. Então, é claro que tem gente fazendo... tem gente operando a máquina. Claro que tem. Sempre vai ter alguém trabalhando ali, botando a mão na massa. Mas a proporção é ínfima frente à necessidade que a gente teria para que a distribuição de renda passasse pelo emprego formal, pelo salário, pelo emprego produtivo. Essa que é a questão que está em jogo. Não é que você não vai criar emprego, que você não vai, não vai continuar existindo alguns trabalhos em que você vai ter essa relação. Vai, mas você não pode conceber a distribuição de renda com baixa desigualdade, justiça social, com base só nisso, porque isso não vai dar conta. Hoje em dia, o paradigma da criação de emprego, né, da ampliação do número de empregos, significa competir com o custo do trabalho da China. Os setores, né, alguns setores que o Brasil tentou crescer, competem com o custo de trabalho na China, ou seja, significa multiplicar os empregos precarizados. É esse o horizonte que a gente quer? Sabe, eu acho que a gente precisa criar um outro horizonte um pouco mais estimulante, porque isso aí está meio triste. Você perguntou sobre Marx e Foucault, né? Eu acho que... Eu não sei se eu entendi muito bem. Você vê uma incompatibilidade entre Marx e Foucault? Eu não vejo essa incompatibilidade. O Foucault ele usa muito Marx, cita Marx. Eu não vejo essa incompatibilidade entre Marx e Foucault. O Negri também, ele é totalmente marxista. Mas eu também não vejo contradição entre Marx e Foucault em relação a isso. Não sei se eu entendi bem sua pergunta, desculpe, mas eu não acho contraditório. Eu acho que são leituras, eles fazem leituras que tentam atualizar, né, o Marx para a época em que eles escrevem, mas não acho que seja contraditório a ponto de se dizer que não dá para usar Marx e Foucault na mesma... Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Encerramos, então? Bom, então agradecemos a todos pela presença, compareçam aí no decorrer da semana, façam as inscrições. Em especial, agradecemos a professora Tatiane pela disponibilidade e parabéns pela exposição.